Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Amados, vamos então abrir a palavra. Arival é amigo do coração, preciosíssimo. Abra sua Bíblia comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Faremos a leitura a partir do verso 6 ao verso 19. Está escrito o seguinte: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, sejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre o tema como alcançar a verdadeira prosperidade. Uma das coisas que eu amo fazer e faço com frequência é visitar livrarias. Normalmente as livrarias de aeroporto, por onde passo toda semana. E gosto de olhar as novidades, e sempre tem novidades, e talvez a maioria dos livros que é publicada ainda hoje, é sobre prosperidade financeira. As pessoas têm sonhos de serem bem-sucedidas financeiramente, algumas até de serem ricas, mas o que é isso? O que é prosperidade? O que é riqueza? Lembro-me de ler a história de Guilherme Colgate. Ele saiu de casa aos 16 anos de idade, saiu da casa dos pais, porque na sua casa havia uma carência de quase tudo, uma pobreza extrema. E ele escutou um senhor já idoso, dando-lhe alguns conselhos, para ser fiel a Deus. Ele que haveria de entrar num campo de trabalho, no mercado de trabalho, que ele deveria ser fiel a Deus, na mordomia dos seus bens. E Guilherme Colgate foi muito bem sucedido. E as lições foram aprendidas. E ele começou a princípio a entregar o dízimo, e depois chegou a entregar 50% de tudo aquilo que tinha de lucro, para investir na obra de Deus, no socorro aos necessitados. E quanto mais havia investimento, mais Deus o fazia prosperar.
ela encerra a sua jornada, precisando apenas de 10% de todo o lucro das suas empresas, para viver e viver bem, e usando 90% de tudo que Deus lhe dava por investimento na obra de Deus. Quando eu penso nisso, eu quero hoje então, à luz disso, abordar 3 aspectos com vocês. Primeiro, quero abordar sobre a teologia da miséria. Segundo, quero abordar com vocês a teologia da prosperidade. E em terceiro lugar, eu quero abordar com vocês a prosperidade como ensinada nas Escrituras. É sobre esses 3 pontos que eu quero abordar e tratar com vocês agora. Primeiramente, vamos ver versículo 17, parte B. Está escrito: mas Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Então vamos olhar aqui a questão da teologia da miséria. Esse versículo combate a teologia da miséria. Em outras palavras, a prosperidade é um sonho legítimo, é fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus. Agora, o que a Bíblia nos ensina é que nós não devemos produzir apenas para nós, que a riqueza que Deus põe nas nossas mãos não é para ser acumulada com usura, mas para ser distribuída com generosidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, verso 28, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, e tenha como que acudir o necessitado. Então Deus não dá semente para você comer todas, Deus dá semente para que você se alimente e para que você plante. E quanto mais você semear, mais Deus vai multiplicar a sua sementeira. Mas houve uma distorção na Idade Média, e vocês se lembram muito bem do que ele chamava-se de voto de pobreza, onde as pessoas abriam mão da sua riqueza para viver uma vida mais do que modesta, na miséria, por entender equivocadamente que isso era meritório diante de Deus. Vocês conhecem muito bem a história de Francisco de Assis, que inspira, de certa forma, o chamado voto à pobreza. Mas não é verdade que alguém que abre mão das riquezas para viver uma vida de miserável, vestindo talvez até trapos, ou vivendo na escassez extrema, que isso ganhe pontos diante de Deus, que isso é meritório aos olhos de Deus, que isso torne você mais espiritual. É um equívoco, é um erro. O que aconteceu na verdade é que as pessoas ficaram pobres e a igreja ficou rica, usando para outros meios e fins. Depois vem um entendimento melhor com o Humanismo Social de Calvino, uma obra magnífica que é preciso ser lida, onde ele instrui que o homem deve trabalhar, que o homem deve economizar, que o homem deve investir e que o homem deve repartir. Porque Deus dá para você sabedoria para ganhar o dinheiro, Deus dá para você sabedoria para investir o dinheiro, Deus dá sabedoria para você repartir o dinheiro. Esse é o projeto de Deus. John Wesley, no século XVIII, foi dizer o seguinte: ganhe tudo que você puder, economize tudo que você puder e distribua tudo que você puder. Há pessoas que não sabem o que é economizar, porque gastam a revelia. Há poucos dias eu fiquei surpreso, pastor Erival, um colega meu me disse que tinha um casamento, uma festa muito bonita, e aí a esposa disse assim para ele: precisamos comprar sapatos novos, porque eu não vou para o casamento sem um sapato novo. Eu falei: tá bom, vamos embora. Mas antes de ir, falei: deixa eu dar uma abrida aqui no armário para ver. Contou no armário 151 pares de sapatos, um big clothes, sabe, mais um. Esse espírito consumista que tem que gastar porque tem, é problemático, não é uma boa mordomia. Pior é aquele que compra o que não, com dinheiro que não tem,
para impressionar pessoas que não conhecem. Então, a ideia das Escrituras não é de forma nenhuma que você, ao abrir mão dos benefícios que Deus deu para você viver de forma aprazível, de forma feliz, é uma forma correta. Aliás, Eclesiastes trata disso. Há pessoas que conseguem até ajuntar, que conseguem até granjear, que conseguem até enriquecer, mas não usufrui. Viu a vida miserável. E o que vai acontecer? Quem não ralou vai gastar. Quem nunca suou a camisa vai gastar o dinheiro. Então, se Deus lhe deu, é para você viver de forma aprazível, para você desfrutar daquilo que Deus lhe deu, do fruto do seu trabalho. É legítimo, é correto. O voto de pobreza, a teologia da miséria, não tem amparo nas Escrituras. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é uma bênção. O que é a raiz de todos os males é o amor do dinheiro. O problema não é ter dinheiro, é ser possuído pelo dinheiro. Não é ter dinheiro no banco, é entronizar o dinheiro no coração. Então você encontra nas Escrituras homens ricos, como Abraão, como Isaac, como Davi, como Jó, como Salomão. E a Escritura diz que riquezas e glórias vêm de ti, 1 Crônicas 29:12. Salmo 112:3 diz que na casa do justo a prosperidade e a riqueza. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor enriquece. Isaías 1:19-20 diz: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra. O problema não é, portanto, ter dinheiro, conforme Salmo 62:10, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Então, fuja dessa ideia de teologia da miséria, ela não tem base bíblica. Deus criou todas as coisas, e Deus concede a você, para você desfrutar de tudo de forma aprazível. Versículo 17, a parte B, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Bom, então vamos agora ao segundo ponto, que é a teologia da prosperidade. A Escritura nos informa, lá em Deuteronômio 28:8, que o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão. Mas aí vem o erro da teologia da prosperidade. Qual é a ideia? Falsos pregadores dizendo: o crente tem de ser rico, o crente tem de morar em apartamento de cobertura, o crente tem que morar em mansão, o crente tem que ter no mínimo uma BMW na garagem. Não ser rico é não ser filho do rei. Não ser rico é maldição, é estar em pecado ou não ter fé. Eu li um livro há algum tempo, de um cidadão, pastor Orival, que ele escreveu e distribuiu 600 mil cópias. E ele disse o seguinte, que se você, por exemplo, não é rico, é porque você não é crente verdadeiro. E se você for crente verdadeiro e dizimista, que deve ser mesmo, nada de ruim pode acontecer com você. E ele concluiu dizendo o seguinte: Jó não era dizimista. Se Jó fosse dizimista, nem Deus podia tocar na vida dele. Equívoco. Errado. Como o pastor Ivaldo disse agora há pouco, crente bate carro, crente às vezes é flagrado com uma multa e o cara tira uma fotografia e manda para a casa dele. Crente perde emprego. Crente anda de lotação. Crente pega metrô. Então, há pessoas ricas, diz a Escritura, que são pobres, e há pessoas pobres que são ricas. Há gente de Deus que enfrentou pobreza, por exemplo, Asaf, só leu o Salmo 73, ele sentiu inveja do cara rico, e ele todo dia ralando.
Até o dia que descobriu que a riqueza dele não era apenas material, era sobretudo Deus. Ele tinha Deus como a sua herança, sua riqueza. Você pega o Paulo. Irmãos, não vejo nenhum crente com a estatura espiritual do Paulo. Como é que Paulo encerra a vida? Não deixou herança para ninguém. Não tinha casas, carros. Aliás, não tinha nenhuma capa velha para usar antes de morrer. Você quer um cara mais abençoado que Paulo? Você quer um cara mais próspero do que Paulo? Você quer um cara mais abençoador do que Paulo? A teologia da prosperidade mostra que essa leitura de que eu tenho que ser rico para ser abençoado não é bíblica. Eu posso ser rico e abençoado, claro, a bênção do Senhor enriquece. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem adestra as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Mas medir a prosperidade, medir a bênção de Deus apenas pelo viés financeiro não tem base bíblica. Por exemplo, transformar o evangelho da graça no evangelho de mercado e ganância é um equívoco. Lucas 12:15 diz assim: Jesus disse: guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Abundância material sem caráter é o caminho mais rápido e seguro para a destruição, dizia Thomas Jefferson. Lucas 12:16-21, Jesus chamou de louco o homem que confiou na estabilidade da riqueza. Vocês bem sabem que há mais pessoas que caem na prosperidade do que na adversidade. O texto de 1 Timóteo 6,9, Paulo diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens em ruína e perdição. O que é querer? Não é querer, não tem desejo de prosperar, não. É a pessoa que só vê cifra na sua frente, passa por cima de todo mundo por causa de dinheiro. Ele está disposto a casar, descasar, ele está disposto a matar, a morrer, ele está disposto a corromper, a ser corrompido, ele está disposto a vender a alma dele para o diabo, para ser rico. Ainda que alcance essa riqueza financeira, isso é miséria, é pobreza. Jesus Cristo mostra em Mateus 6, 19 e 20, que onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. É por isso que Jesus ajuda o tesouro lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. João 6, 27, Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará. O grande problema, irmãos, é que na teologia da prosperidade, a contribuição bíblica tornou-se uma extorsão de religiosos inescrupulosos. Isso pode recuar à Idade Média, quando o Papa Leão X, por exemplo, mandou Johannes Tetzel vender indulgências na Alemanha, o que desencadeou a reforma protestante do século XVI. Hoje, teleevangelistas americanos, vocês bem sabem disso, fizeram impérios financeiros, fazendo apelo para o povo contribuir. E no Brasil, isso é fartamente conhecido de todos vocês. De pessoas fazendo chantagem, pessoas criando fábulas, pessoas vendendo lote no céu, pessoas vendendo sementes, pessoas fazendo qualquer loucura para arrecadar dinheiro, para seu benefício próprio, onde você não sabe se a igreja é propriedade do pastor, o que é particular, o que é da igreja, o que é da denominação. Há uma mistura, e usa-se de artifícios ilegítimos, ilícitos, imorais, para se alcançar dinheiro. A Bíblia reprova isso. A teologia da prosperidade esconde das pessoas a verdade bíblica de que é possível ser pobre e próspero e ser rico e miserável. Olha o versículo 6 comigo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, você pode morar numa casa de 2 quartos ou até de 1 quarto e estar feliz, estar grato a Deus. Você pode ter um prato de hortaliças, estar grato a Deus. E tem gente morando em apartamento de cobertura e pulando lá de cima que não aguenta mais a vida.
Provérbios 13, 7 diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Não sei se você já entrou numa casa de uma pessoa que às vezes não tem nada quase. Chão batido, não tem nem piso. Aí você entra, está tudo bonito. Tem sorriso nos lábios. Tem pão com manteiga na mesa e aquilo é um banquete. E você entra em casa que são verdadeiros palacetes. Há muito luxo, há muita pompa. Mas o clima está pesado. As pessoas não sorriem, as pessoas não são amigas. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 6,10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. A igreja de Laodiceia, Jesus olha para ela, que se bastava a si mesma, que achava que era muito rica, e não precisava de coisa nenhuma. Jesus olha e diz: você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua. Mas Jesus olha para a pobre igreja, diz: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. É possível ser pobre financeiramente e rico espiritualmente. A Bíblia fala do jovem rico, que tinha muitas propriedades, era riquíssimo, mas a vida infeliz. E deixa Jesus por causa do amor à riqueza. A Bíblia fala do rico e do Lázaro, o rico que viveu no luxo, mas morreu e foi para onde? Foi para o inferno. E o Lázaro que vivia chagado à sua porta, foi recolhido ao seio de Abraão. Irmãos amados, há coisas melhores do que dinheiro, do que riqueza. A Bíblia diz em Provérbios 22:1 assim: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. O Brasil está mostrando isso todo dia para nós. Tem gente muito rica hoje que não pode andar na rua sem ser vaiada. O que adianta a riqueza se não tem bom nome? A Bíblia diz que a piedade com contentamento é melhor do que a riqueza. A Bíblia diz que a paz de espírito é melhor do que a riqueza. Está lá em Provérbios 17:1: melhor é o bocado seco e tranquilidade do que casa farta de carnes e contendas. A Bíblia diz que um lar feliz é melhor que a riqueza. Está escrito lá em Provérbios 31:10: o valor da mulher piedosa vale mais do que finas joias. Então, se a Bíblia condena a chamada teologia da miséria, a Bíblia também condena a chamada teologia da prosperidade, que limita a bênção de Deus apenas ao campo material. Mas agora, finalmente, em terceiro ponto e último, me permita falar da prosperidade bíblica. Você pode ler comigo novamente versos 17 a 19 do texto lido? A sua voz bem clara, eloquente, bonita, vamos juntos? Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. O que é ser próspero, então, à luz das Escrituras? Então vamos ver. É quando você dá mais valor aos tesouros espirituais do que aos tesouros materiais. Você ser próspero. É isso que está ensinando aqui no texto bíblico. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Você é piedoso, você anda com Deus, você teme a Deus, você serve a Deus, você está feliz. Você tem o seu nome escrito no livro da vida, você tem o Espírito Santo selando você para o dia da redenção, você é ovelha de Cristo, é filho de Deus, menina dos olhos de Deus, membro da família de Deus. Se essas verdades enchem o seu coração de alegria, você é próspero, muito próspero.
Não importa onde você mora, a casa que você mora, o carro que você anda, não importa. Segundo, o que é ser próspero? É aquele que dá mais valor ao contentamento interior do que ao conforto exterior. Porque tem muita gente que dá valor ao conforto exterior. Carro bonito, uma casa bonita, as roupas de grife, os detalhes todos do requinte, da riqueza. E eu não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é mal, não estou dizendo que você não possa desfrutar disso, não. O ponto aqui não é esse, se você tem ou não tem, ou se você pode ter e tem. O ponto é, onde está o seu contentamento? Qual o seu prazer? Se o seu contentamento está na marca do seu carro, no tamanho do seu apartamento, ou no volume dos dígitos da sua conta bancária, ou nos bens que você alista na sua declaração de imposto de renda, se a sua felicidade, o seu sentido de viver está nisso, você não é próspero, à luz da Bíblia. Versículo 7 e 8 diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você já percebeu que nós precisamos de muito pouco para viver? Se Deus te deu condições de viver e sobreviver, Paulo diz, fica contente com isso. Terceiro ponto, como é que você sabe se uma pessoa é próspera, à luz da Bíblia? É quando ela dá mais valor ao ser, piedade, do que ao ter, desejo de ficar rico. Versículos 9 e 10. Leia de novo, versículo 9 e 10 comigo, vamos lá. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O que Paulo está dizendo aqui? Quando a pessoa, no intento de ficar rico, perde princípios, perde absolutos, perde o nome, perde o caráter, perde a honra, ela está disposta a fazer qualquer negócio, pagar qualquer preço, romper qualquer fronteira moral, para angariar riqueza. Essa pessoa não entende, não conhece o que é a prosperidade bíblica. Porque ainda que ela alcance os favores, a riqueza material, e acumule muitos bens, ela é infeliz. Quando ela bota a cabeça no travesseiro, não tem paz. E se não tem mais culpa, é porque a situação é pior ainda, cauterizou a consciência. E no dia que ela partir, e vai partir, ela não vai levar nem um centavo. Quarto lugar, como é que eu sei que uma pessoa é próspera à luz da Bíblia? Quando essa pessoa dá mais valor à segurança espiritual do que a segurança material pode proporcionar. Você leia de novo comigo o verso 17, por favor, vamos juntos? Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Para aqui, por favor. O que é depositar a sua esperança na instabilidade da riqueza? Eu tenho dinheiro, está resolvido. Não sei se vocês se lembram, na época da pandemia, um cidadão brasileiro fazendo uns troça, dizendo que se o vírus pegasse, ele tinha dinheiro para bancar os melhores respiradores, os melhores hospitais, dos melhores tratamentos, e que não tinha problema, que tinha grana. Como se Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Esse cidadão morreu de Covid, e o dinheiro dele não pôde socorrê-lo.
Nessa pandemia, um dos grandes banqueiros do mundo morreu, e a filha no funeral, chorando, disse: o que é mais triste, que meu pai, sendo dono de um grande império financeiro, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Então, confiar no dinheiro é loucura, porque o dinheiro não pode lhe proporcionar nem segurança, nem felicidade. O dinheiro pode lhe proporcionar uma boa vida, é verdade, uma boa casa, mas não pode proporcionar para você um lar. Ele pode lhe dar bons médicos, mas não pode lhe dar saúde. Ele pode lhe dar muito conforto na terra, mas não a certeza da vida eterna. Então não ponha sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, em Deus, em Deus. Aí sim você é próspero. Finalmente, e ainda em penúltimo lugar, como é que você sabe que você é próspero à luz da Bíblia? Quando você dá mais valor ao repartir do que ao acumular. Versículo 18, leia comigo de novo. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, você na mordomia bíblica tem o que dá e perde o que retém. A Bíblia diz que aquele que retém mais do que é lícito é pura perda, vaza pelos dedos. Você conhece gente avarenta? Eu me lembro de um cidadão que era dono de muitas casas de aluguel, e ele andava pela cidade catando graveto para levar para casa e botar no fogareiro para cozinhar feijão. Isso é miséria. Então me permita dizer aqui, eu estou sabendo, eu tenho certeza que nós temos muita gente próspera. É uma igreja de gente próspera, louvado seja Deus. Meu irmão, qual foi a última pessoa que você socorreu este ano? Para quem você deu uma oferta este ano? Qual tem sido a sua contribuição, por exemplo, para os irmãos lá do sertão, esperando um poço a ser aberto? Quantas cestas básicas saíram da riqueza que Deus lhe deu para socorrer uma família que precisa de ajuda? Você não é próspero por quanto você acumula, mas o quanto você dá. Seja generoso. E mais, a generosidade é o grande instrumento de Deus para a verdadeira prosperidade, porque a alma generosa prosperará, diz a Bíblia. Quanto mais generoso você for, mais Deus vai alargar as fronteiras da sua riqueza. É o que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Esse versículo foi dito em outro contexto, mas se aplica perfeitamente à questão da generosidade. A condição é dar, o instrumento é vos darão, a proporção é em boa medida. Mas finalmente, sexto lugar, você sabe que você é uma pessoa próspera à luz da Bíblia, quando você dá mais valor aos tesouros do céu do que aos tesouros da terra. Veja comigo o versículo 19, quando diz assim: para que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, deposite no banco celestial. E de que maneira você deposita no banco celestial? De que maneira você ajunta tesouros lá em cima? É quando você investe no reino de Deus. É quando você vive para a glória de Deus. É quando você diz que tudo que Deus lhe deu está a serviço de Deus para a realização do projeto do reino de Deus. E eu fecho com 4 implicações muito breves. Primeira implicação de compreensão da mordomia dos bens é que Deus é dono de tudo. Versículo 7, não trouxemos nada e não vamos levar nada, então não somos donos de nada, Deus é dono de tudo. Segundo, o acúmulo de riqueza não é o propósito de Deus para os seus filhos.
Versículo 18, pratique o bem. Deus está lhe dando, não é para reter com usura, é para distribuir com generosidade. Terceiro, nossa atitude deve ser de contentamento mesmo na adversidade financeira. Você está passando uma magrela financeira? Você tem que comer, o que beber, o que vestir? Então fique contente. Quarto, finalmente, devemos olhar para além da prosperidade financeira, a herança eterna e imarcessível que temos. Você tem uma riqueza que o ouro do mundo não pode comprar, que a riqueza do planeta não pode comprar. Você tem a vida eterna. Você é cidadão do céu. Então você é próspero, você é muito próspero. Você é um abençoado e uma abençoada de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.